dele. Nós dependemos da presença dele. E se nós estamos aqui é porque a honra é dele, a glória é dele. Se nós respiramos, a honra e a glória é dele. Se nós estamos vivos, a honra e a glória é para ele. Então, tudo na nossa vida, todas as coisas, é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Bênção de Deus. Amém? Amém? Glórias a Deus. Diga comigo assim, você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que está assistindo, diga comigo assim, ele tem paciência com o meu processo. Agora olha para o teu irmão e diga para ele assim, ele tem paciência com o seu processo. Sim ou não? Pensa no Senhor que tem paciência com o nosso processo. Pensa num Senhor Jesus que tem paciência com o nosso processo. E uma das coisas que me chama a atenção, que Jesus ele tem paciência com o nosso processo. E uma das coisas que mais me chama a atenção ainda, é que ele não exige perfeição minha e sua. Sabia disso? Ele não exige perfeição. Ele não exige, ele tem paciência. E ele não exige perfeição. O que ele quer é coração disposto a caminhar e a andar com ele. Ele não exige perfeição minha. Ele não exige perfeição sua. A paciência que Jesus tem no nosso processo, ele não exige perfeição. Ele não exige perfeição de você que está me vendo agora, você que está assistindo, ou você que vai ver depois essa palavra. Ele não exige, nem daqueles que estão aqui, ele não exige perfeição. O que ele exige é coração que queira e esteja disposto a caminhar com ele. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que às vezes a gente tropece e volte atrás algumas vezes. Então o Senhor Jesus, querido, ele tem muita paciência com o nosso processo. Muita paciência. Porque se fosse outro, já não teria essa paciência. Sim ou não? Porque muitas vezes as pessoas elas querem perfeição. Elas exigem perfeição umas das outras. Elas querem que as pessoas sejam perfeitas. Exigem isso uma das outras. Mas ele não. Ele não exige perfeição nem de mim nem de você. Mas ele exige sim. Ele quer que nós tenhamos um coração disposto a caminhar com ele, mesmo que seja um passo de cada vez. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, querido, é que eu anotei aqui que mesmo que ele exija um passo de cada vez, mesmo que às vezes a gente tropece ou volte atrás algumas vezes. Ele não exige perfeição. Ah, você voltou atrás. Ah, não, você caiu. Ah, você desistiu. Ah, você parou. Ah, você está desanimado. Não, ele não exige isso. Ele não exige perfeição nossa. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses 1:6. Talvez aí, você que esteja assistindo, até mesmo nós que estamos aqui, já tropeçamos, já caímos, muitas vezes já voltamos atrás, mas ele tem muita paciência comigo e com você. O Senhor Jesus tem muita paciência. E ele em Filipenses 1:6 diz assim:
Estou convencido daquele que começou a boa obra em vocês, há de completar até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então nessa palavra aqui, querido, o que a gente aprende? Ele não precisa perfeição. A obra que ele começou na minha vida, ele vai terminar. A obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. O processo que ele iniciou na sua vida, ele vai terminar. Porque ele tem paciência para isso. A própria palavra diz isso. Estou convencido, tem algumas versões que diz estou certo, de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, o processo de transformação é exatamente isso. É um processo. Não tem perfeição. Para mim alcançar a minha vitória, não tem perfeição. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso estar com o coração disposto a caminhar com Cristo. Porque quem tem que ter paciência, quem tem paciência comigo e com você nesse processo é Ele, é Cristo. Então não adianta as pessoas querer perfeição de mim, de você, talvez você que esteja aí na sua casa, desanimado, porque alguém falou para você que você precisava ser perfeito para alcançar a tua vitória, para alcançar o teu milagre, para alcançar a tua bênção, para alcançar os teus sonhos, os teus projetos, está totalmente enganado. Porque a boa obra que o Senhor começou em você, Ele vai terminar. Mesmo a gente caindo, mesmo a gente tropeçando, mesmo a gente dando passos para trás, mesmo indo devagar, dando um passo de cada vez, Ele vai completar a boa obra na tua vida. O milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar, as portas vão se abrir, aquilo que você tanto espera vai acontecer. Porque Ele tem paciência no processo sobre as nossas vidas. O processo de transformação é exatamente isso. É um processo. Só que as pessoas não entendem. As pessoas querem buscar uma perfeição que eu não tenho, que você não tem. Mas quem tem é Cristo Jesus. E a palavra dele diz que a completar até o dia da perfeição. Que é Cristo Jesus na nossa vida. Esse é perfeito. Esse é a perfeição. Mas nós estamos num processo. E esse processo de transformação é exatamente isso. É processo. É processo. É um processo e não acontece de um dia para o outro. É processo. Não acontece de uma hora para outra, não acontece de um dia para o outro, não acontece de uma coisa para outra. Não acontece. Não acontece de um dia para outro. E olha para o teu irmão e diga assim, viu só? Tem dias que você avança. E tem outros que você fica parado. Mas isso tudo é o processo de Deus na tua vida. A gente avança, sim ou não? Tem dias que parece que a gente está voando. Mas tem outros dias que parece que a gente está parado. Parece que a gente dá uns passão grande. Mas tem outros dias que a gente dá só uns passinhos de formiguinha. Só um passinho ou outro. Tem dias que a gente tem a sensação de estar tudo parado na nossa vida. Mas tem dias que a gente tem a sensação que tudo voa. Tudo dá certo, tudo rompe na nossa vida. Tudo funciona. Esse é o processo, querido. E isso é um processo de Deus na nossa vida. Isso é um processo.
Há dias que a gente vai avançar, há dias que a gente vai ficar parado, mas Jesus não se frustra com isso. Ele não se frustra com a lentidão, ele não se frustra. Ele se alegra com a sua persistência. Ele não se frustra porque você parou um momento, ele não se frustra porque você deu passinhos pequenos, um passo de cada vez, mas ele se alegra com a tua paciência. Ele se alegra com a tua paciência e persistência, de permanecer, de romper, de avançar, de lutar por aquilo que Deus tem. Porque uma coisa, querido, a palavra de Deus diz: estou certo que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Aquilo que Deus disse vai acontecer. Mas isso tudo é processo. É um processo na tua vida. É um processo, não adianta. Jesus, Ele não se frustra de nós pararmos, de nós irmos mais devagar, ou uma lentidão. Não, não. Ele se alegra com a sua persistência. Ele vê as tuas lutas. Ele vê as tuas lutas internas. Ele vê as tuas lutas. Ele vê os teus esforços que ninguém reconhece, mas Ele vê. Ele vê as pequenas vitórias na tua vida. Ele vê as pequenas vitórias que talvez você mesmo não valorize, mas Ele valoriza. Aquilo que você conquistou, Ele valoriza. Pode ser a menor coisa, mas Ele valoriza. E que muitas vezes a gente não valoriza, não consegue valorizar as coisas. Então, querido, acima de tudo, Ele não desiste nunca de você, Ele não desiste da tua vida, Ele não desiste da tua casa, Ele não desiste dos teus, Ele não desiste dos teus filhos, Ele não desiste dos teus sonhos e dos teus projetos. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Se foi Ele que começou a boa obra, se foi Ele, você pode ter certeza que Ele vai terminar a boa obra. Se foi Ele, Ele vai terminar. Com amor, com paciência e com fidelidade. Com amor, com paciência e com fidelidade. Porque muitas vezes a gente acha que não. A gente acha que perdemos. A gente acha que dar uns passos para trás é porque a gente perdeu. E não é, querido. Deus muitas vezes permite algumas coisas na nossa vida, que é para a gente entender que é o processo dele. Aquilo que Ele te escolheu, aquilo que Ele te separou, aquilo que Ele colocou para você fazer, você vai fazer. Porque a boa obra que Ele começou vai terminar na tua vida. Aquilo que você viveu, talvez hoje você esteja parado, talvez hoje você esteja cansado, talvez hoje você esteja estagnado, talvez hoje você não está voando, mas está caminhando um passinho de cada vez, para que a boa obra dele se cumpra na tua vida, para que o processo dele, esse processo ele tem paciência. Quantas vezes as pessoas já não cobram de você uma perfeição, não cobram de você uma situação, não cobram de você algo que é processo. É só o tempo que vai levar. É só o tempo para alinhar algumas coisas. E muitas vezes as pessoas, porque pararam, porque retrocederam passos atrás, as pessoas acham que o Senhor Jesus, ele abandonou, ele desistiu, ele não vai mais, não vai acontecer mais nada. Acabei de dizer para você, ele se alegra com teu coração, de caminhar junto com ele, de andar junto com ele. E fazendo isso, querido, a vitória vem, o milagre vem, a bênção vem. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem preparado, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar.
Hoje nós vimos ali, depois a Alessandra e o Henrique vai dar testemunho, né, no domingo, mas ela colocou no grupo da vitória de o Henrique. Hoje o Henrique é motorizado, hoje ele está motorizado, não, ele está habilitado. A boa obra que Deus começou na vida dele se cumpre. Se Deus deu, vai acontecer. O dia que Deus me deu uma palavra, foi a mesma palavra que eu dei para ele. Eu orei, eu falei isso no grupo. Eu orei, ungi as mãos dele e eu disse para ele: a próxima vez que você fazer o teste, não é teste, a prova, você vai passar. Porque, querido, a boa obra que Deus começou na vida dele vai terminar. Eu lembro quando a Alessandra e ele estavam lá naquele hospital por causa do Covid, lembra? E Deus tirou ele de lá, não ia dar uma carteira para ele. É o único que tem paciência, querido, com a gente, no nosso processo, é o Senhor Jesus. É o único que não exige perfeição, é o único que não exige nada. Mas Ele usa cada um de nós da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então, é essas coisas que nós temos que entender. Ele vê as nossas lutas internas. Ele vê as nossas lutas, Ele vê os nossos esforços. Ninguém passa desapercebido. Talvez esforços seus que ninguém reconheceu e que talvez você também não reconheceu. Mas Ele é o único que reconhece. As pequenas vitórias, como eu falei também, as pequenas vitórias que talvez você nem mesmo valorize, o Senhor, Ele valoriza. Porque é processo na nossa vida. E acima de tudo, como eu disse, Ele não desiste de mim e de você. Ele não desiste das nossas vidas. Porque foi Ele que começou a obra. E é Ele que vai terminar a obra na nossa vida. Ele mesmo vai terminar. E há algo muito, muito especial, querido. Quando Ele termina a obra dele na nossa vida com amor, com paciência e com fidelidade. Quem tem essa fidelidade com as nossas vidas? Quem tem? A gente erra ali, o pessoal já cai de pau em cima, sim ou não? Porque querem perfeição nossa. Querem perfeição da tua vida. Mas Ele é o único, querido, que com amor, com paciência, que com fidelidade, Ele mantém o processo na nossa vida. E com muita paciência. E com muita paciência. E com muito amor. Por isso, querido, nós temos que pensar hoje nós temos que pensar em alguma área da nossa vida onde você já cresceu. Qual a área da sua vida que você já cresceu? Mesmo que só um pouquinho. E é nesse processo que o Senhor está. É nesse processo que, nesse pouquinho que você cresceu, é que muitas vezes as pessoas não valorizam e até a gente mesmo não valoriza. Mas a gente precisa saber disso. Naquele pouquinho, lá estava o Senhor trabalhando nas nossas vidas. Talvez uma atitude, talvez seja até numa atitude que mudou, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de falar, mas ali estava o Senhor. Talvez uma tentação, algo que você não conseguia resistir, mas hoje você consegue resistir. Uma oração que antes você não conseguia fazer, mas hoje você faz com ousadia, com trepidez, com autoridade, porque é o processo do Senhor na nossa vida. Porque é o único que tem paciência no nosso processo. É o único que tem paciência. É o único que tem atitude. É o único que tem amor. É o único que tem paciência e fidelidade conosco. É o único. E aqui eu anotei que até mesmo nessas coisas que a gente não conseguia fazer,
Mas a gente precisa agradecer ao Senhor Jesus por esse processo. E eu quero dizer para você, você ainda está em construção. Você ainda está em construção. Você ainda está sendo construído por Ele. Ele está construindo algo novo, algo belo em sua vida, que ainda não terminou. O que você precisa? Pastor, mas eu ainda não cheguei lá ainda. Pastor, eu não consegui ainda realizar os meus sonhos. Eu ainda não consegui ainda avançar. Mas continue dando o seu passo uma vez de cada vez. Um passo de cada vez. Porque é o único que tem paciência no teu processo é Cristo Jesus. É o único. Porque até mesmo nos nossos sentimentos, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, querido, nós mesmos não temos paciência. Porque quantas vezes nós falamos para o Senhor, nós dissemos para Ele, Senhor, até quando eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou viver dessa forma? Até quando eu vou viver nessa situação? Nós mesmos não temos paciência, mas Ele tem paciência no nosso processo. Pensa como você, imagina como você pensava há 10 anos atrás. Imagina como você pensava há 15 anos atrás. Imagina as tuas atitudes há 10, há 15 anos atrás. Olha quanto processo do Senhor na tua vida. E quanta paciência do Senhor na tua vida. Quantas vezes você caiu, quantas vezes você retrocedeu, quantas vezes você caminhou muito, dando passos longos, mas quantas vezes você deu passinhos pequenos, um de cada vez. Mas o Senhor estava ali com amor, com paciência e com fidelidade na tua vida. Tu acha que Ele vai te abandonar agora? Tu acha que Ele vai te deixar no meio do processo? A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. A própria palavra de Deus diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Até o dia da perfeição, que é Cristo Jesus. Esse sim, Ele é perfeito. Esse é perfeito. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que o processo de transformação é exatamente um processo, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ficar parados, nós não podemos retroceder, nós temos que olhar para frente, nós temos que caminhar, nós temos que andar para que o processo do Senhor se complete na nossa vida. Para pensar, para ver como que você era, e aonde você estava, e aonde o Senhor te trouxe. Agora, há pouco tempo eu estava falando para a Kate, aparece no Facebook, aparece aquelas fotos antigas, né? Aparece lá umas fotinhas de 10 anos, lembrança, né? Aí agora, olhando a Kate, olha o tamanho que a Kate está. Essa moça bonitona, namorando um bonitão, que é o Wesley. Ah, olha lá, o Lu está dizendo mais ou menos. Lá. E diz que é teu amigo. Mas fica tranquilo, isso é um processo. Deus pode melhorar. Fica tranquilo. Tu não pode desistir. Pergunta para a pastora como eu era lá atrás. Pergunta como eu era. E aí eu olhei aquela foto assim da Kate, bem pequenininha.
bem pequenininha ela está. Olha agora. Agora olha a paciência, querido. Olha a paciência de Deus na vida da Kate. Agora olha a paciência de Deus na vida dela, na vida do Wesley, na vida do Luciano, da Ângela, do André, do pastor Celso, na minha vida, da Tati, do Roque, de todos aqueles que estão aqui. Olha o processo de Deus, olha a paciência que Ele teve com as nossas vidas para nos trazer até aqui, para nos conduzir até aqui. Olha a paciência, nós estamos falando da Kate, mas olha a paciência do processo de Deus na vida da Ana Paula. Olha o processo na vida do Júnior. Olha o processo, querido, na nossa casa, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Olha o processo. Hoje a gente ora pelo alimento, ora pelo aquilo que entra dentro da nossa casa, ora pela aquilo que a gente recebe. A gente, antigamente, não se fazia isso, sim ou não? Eu não fazia nada, nem sabia que tinha que fazer isso. Mas o processo de Deus nas nossas vidas nos transforma e nos traz até aqui, aonde nós estamos. Transformados, curados e restaurados pelo Senhor. Somos perfeitos? Não. E Ele, que é perfeito, Ele não exige isso de nós. Ele não exige isso de mim e de você. Ele não exige essa perfeição. Mas Ele exige coração. Ele exige coração. Que você persista, que você continue, que você esteja caminhando sempre junto dele. Que você, mesmo que caia, mesmo que esteja parado, mesmo que tenha as suas imperfeições, não desista, porque ele é a perfeição. A obra que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Aquilo que você precisa, ele vai alcançar nas tuas mãos. Ele vai entregar para você. A vitória vai chegar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, a cura vai chegar, a vitória vai chegar. O Henrique viveu isso agora há poucos dias. Ele precisou fazer aulas para hoje estar habilitado. Processo. Para a gente aprender. Para a gente ver como funciona. E é ele o único que tem paciência com o nosso processo. É o único que tem paciência. É o único. Eu me lembro que a pastora, quando aprendeu a dirigir, ela dizia assim: contigo não. Contigo não. Não, mas Rosa, vamos. E ela, não, contigo não. Porque ela dizia que eu não tinha paciência. E aí, para pensar o quanto o Senhor Jesus tem tido paciência com a tua vida. Nós, seres humanos, não temos. Mas Ele tem paciência com as nossas vidas. Ele tem paciência com o nosso processo de transformação, de cura, de restauração e de vitória para as nossas vidas. Fica de pé, querido. Fica de pé. Talvez você chegou até aqui achando, puxa vida, agora acabou. Eu parei, eu desisti. Eu dei uns passos para trás. A minha vida está a mesma coisa, a mesma forma. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho nesse processo. Ele tem muita paciência com você.
Ele te ama. Ele ama você. Não exija de você uma perfeição que ninguém tem, a não ser Cristo Jesus. Não exija. Muitas vezes eu aconselhando, eu dizia para as pessoas, e eu falava para as pessoas, eu digo, não exija de você uma perfeição que você não tem, que eu não tenho. Você se exige demais. O que o Senhor, Ele quer, não é perfeição. Mas Ele quer o seu coração. Caminhando junto com Ele. Disposto a caminhar junto com Ele. Permanecendo firme. Mesmo que seja assim, querido, um processo de um passo de cada vez. Mesmo que a gente tropece, que você tropece. Mas eu tenho a convicção e a certeza que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Mesmo que a gente volte atrás, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar na tua vida. A própria palavra diz isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra é em vocês. É vocês que estão aqui, é vocês que estão assistindo, é vocês que vão ver depois. Ele está dizendo, estou convencido que aquele que começou a boa obra em você há de terminar. Então, coloca a mão no seu coração. Começa a orar a Deus, começa a buscar isso de Deus. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui diante do altar. Talvez hoje você precisa chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, me perdoa, porque em algum momento da minha vida, quando eu caí, quando eu retrocedi, eu achei que eu estava sozinho. Eu achei que não tinha mais ninguém. Eu achei que o Senhor tinha se esquecido de mim. Jesus, Ele não se frustra com a tua lentidão. Ele não se frustra. O teu processo, querido, não é de um dia para o outro. Há dias de avanço, há dias em que parece que você fica parado, sem movimento nenhum. E Jesus nunca se frustrou com isso, nem comigo e nem com você. Ele não se frustra de você parar com a sua lentidão, de caminhar passo a passo. Mas Ele se alegra com a tua persistência. Ele se alegra com a tua persistência. Ele é o único que tem paciência. Ele é o único que tem paciência nesse processo. Ele é o único. Porque Ele, querido, é Ele. É Ele que vai cuidar de você com amor, com paciência e com fidelidade. Se foi Ele que começou a boa obra na tua vida, descansa. Porque Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar dos teus. Ele vai realizar milagre, Ele vai realizar cura, Ele vai trazer vitórias sobre a tua vida. Isso tudo com amor, com paciência e com fidelidade. Nós entendemos isso. Feche seus olhos. Ore a Deus. Fale para Ele, Senhor Jesus, obrigado por ser tão paciente comigo. Abra teu coração, fale para Ele. Senhor, obrigado por ser tão paciente comigo. Às vezes me sinto tão atrasado no processo.
incapaz muitas vezes, lento demais até. Mas o Senhor não desiste da minha vida. Fale para Ele, diga para Ele: Senhor, me ajuda a confiar no Teu tempo, esperar o Teu tempo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda que eu pare de comparar os outros, ficar se comparando com os outros. E que eu possa reconhecer o que já foi feito. E que eu possa continuar caminhando com fé e com esperança e com determinação. Abra o seu coração. Ele é o único que tem paciência com você. Ele é o único que tem paciência. E eu digo para você, com certeza, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na tua vida. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na tua vida. Se foi ele que começou, ele vai terminar. Se foi ele que prometeu, ele vai cumprir. Se liberou algo sobre a tua vida, ele vai cumprir. Se liberou palavras sobre a tua vida, ele vai cumprir. Se a palavra dele sobre as nossas vidas diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, então se sinta assim, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Se ele determinou, se ele falou que a vitória é tua, creia. Creia. Creia no tempo de Deus, confie no tempo de Deus. Confie. Pense em tudo que ele já fez por você. Pense em tudo. Pense numa área da tua vida onde você já cresceu demais. Pensa numa área da tua vida que você cresceu um pouquinho. Que talvez você nem reconheça. Mas Ele, a perfeição, Cristo Jesus, Ele reconhece tudo isso na tua vida. Então, querido, tenha paciência. Porque processo é processo. Processo é processo. Então tenha paciência com aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Jesus, ele não se frustra. Ele não se frustra. Ele não se frustra com a tua lentidão. Ele não se frustra com o que você parou, com o que você retrocedeu alguns passos atrás. Mas ele se alegra com a tua paciência, com a tua permanência, com a tua confiança nele. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Querido, você aí na sua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Amanhã, programa nos fortalecendo na palavra de Deus. É isso, pastor Zé? Viu? Aqui, ó. Já está aqui, ó. Nos fortalecendo com a palavra de Deus, 7:30 da manhã, palavra abençoada, tem sido bênção. Você que está aí, nos assistindo agora, entra lá, baixa o aplicativo da rádio. Querido, hoje eu estava vendo o programa, assistindo, na real, o programa do pastor Celso pela manhã, e nos falta 15 pessoas, 15 ouvintes, para nós chegarmos a 4.000 ouvintes. Quase 300 aplicativos já foi baixado da rádio. Então você imagina quantas pessoas estão ouvindo, estão ligados na Rádio Maranata, quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Então, baixa o aplicativo, compartilha com teus amigos, entra lá, assiste o pastor Celso. Eu também vou voltar, só preciso melhorar da garganta, do ouvido, do nariz e do dente, né? Mas
Tudo isso vai passar em nome de Jesus, tudo vai ficar, e eu vou voltar para fazer lá o programa de rádio, que também vai ser bênção. Se eu fazia, o pastor Celso estava começando, agora o pastor Celso está começando, e eu dei uma segurada, e já estamos com quase 4.000, imagina eu e ele fazendo de manhã e de noite. É que eu estou me tratando, eu estou me recuperando aí, porque é uma pegada bem forte, né? Então, mas agora eu creio que logo, logo eu vou estar de volta ali, fazendo os programas, e aí sim, né, Celso? Aí nós vamos chegar a 10.000 ouvintes, imagina? 10.000 ouvintes. Aí queria estar falando hoje para o pastor Celso, né? Nós estamos comentando, cada aplicativo que baixou, as pessoas baixaram, imagina, né? Se 4, 5 pessoas estão assistindo, estão vendo, né? Imagina quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus e que tem sido bênção em nome de Jesus, amém? No horário, querido, hoje mesmo, no horário, quantos céus? 119, né? 119, de manhã, 7:30 da manhã, querido. Então, glória a Deus por isso. Aquilo que o Senhor, a boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui para abençoar a tua vida com o culto da família, em nome de Jesus, amém?